porque é conhecido por todos nós, leitores da Bíblia Sagrada. Acredito de forma plena que não existe ninguém entre nós que possa dizer que nunca ouviu ou nunca leu acerca desse versículo. É um versículo de forma universal. Todos conhecem os Salmos que está em pauta, que é os Salmos de número 91, do maior ao menor, seja qual for o seu credo religioso. O Salmo 91 é conhecido por todos nós, até porque o livro dos Salmos é uma coletânea esta chamada de coletânea poética. Poética porque está inserido entre os livros que compõem as poesias do Antigo Testamento. Todas as vezes que nós falamos de livros poéticos, nós estamos referindo pelo menos a 5 livros chamados de Pentateuco poético. Nós estamos referindo-se ao livro de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes de Salomão. Esses 5 livros são denominados e classificados como livros poéticos, a saber, de vários autores, principalmente o livro dos Salmos, que teve pelo menos 6 autores. O salmista mais conhecido, a saber, é conhecido como Davi. Davi, o rei de Israel, o segundo rei, o segundo monarca que assumiu a posição de rei em Israel. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele compôs, dentro do livro dos Salmos, que é uma coletânea poética com 150 poemas, pelo menos 76 é da autoria de Davi. Davi compôs 76 salmos, mas existe pelo menos 12 salmos que é da família de Asaf. Para quem não sabe, Asaf era músico oficial do templo de Salomão. A Bíblia vai dizer que Asaf, ele compôs 12 salmos, mas Moisés também, ele chegou a compor pelo menos um salmo. A Bíblia vai dizer que a família de Coré, a família de Jedutum, também compôs alguns poemas que estão inseridos dentro do livro dos Salmos, e pelo menos 51 salmos são de autoria anônima. Entre os salmos anônimos está o salmo de número 91. Todas as vezes que nós olhamos para o cabeçalho de um texto, está salmo de Davi, ou de Asaf, ou de Coré, ou da família de Jedutum, ou de Asaf. Mas o salmo 91 é um salmo de autoria anônima. Não tem nome do compositor, não tem nome de quem compôs. É bom entendermos que dentro dos salmos existe salmo de Davi antes de assumir a posição real em Israel. Os senhores lembram quando Davi, ele de posse da sua harpa, ele canta o salmo de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi ainda não havia assumido a posição de monarca de Israel. Quem é que não sabe também que Davi, um dia fugindo do seu filho Absalão, ele entra para dentro de uma caverna, dentro da caverna de posse da sua harpa, próximo ao seu sobrinho chamado Joabe. Ele pega a sua harpa e começa a dedilhar a mesma e a salmodiar o bom Deus, dizendo: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o socorro bem presente nas horas da angústia. Quem é que não sabe que Davi, quando estava fugindo do rei Saul, ele entra para dentro
de uma caverna, e ele compõe o Salmo 62, no versículo de número 11, dizendo: uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu a ouvi, que o poder pertence ao Senhor. Quem é que não sabe que Davi, quando foi convidado para sentar no meio dos pecadores, ele pega a sua harpa e ele começa a dedilhar a mesma cantando: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e também de noite. Quem é que não sabe que Davi, quando ele mata o gigante cujo nome era Golias, ele volta do campo de batalha e ele vai salmodiando o Salmo de número 18, dizendo que o Senhor é o dono da guerra. Agora perceba que o salmista anônimo que compõe o Salmo 91 não tem nome do mesmo. Não é Asaf, porque senão tinha o nome do mesmo. Não é Davi, senão também teria o nome do mesmo. Não é Moisés, não é Coré, não é a família de Jedutum. Simplesmente está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Observe que o salmista, ele é categórico quando ele afirma que aquele, ele não está mencionando especificamente uma pessoa, senão ele classificava o nome do mesmo. Ele está fazendo de forma geral, ele está dizendo que aquele seja quem for, seja da família de quem for, ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Agora perceba que Altíssimo não é nome, Altíssimo é atributo de Deus. Todas as vezes que nós observamos um milagre que Deus fez, ele se manifesta com um atributo. Lá no Moriá, ele se manifestou como Deus de Abraão, e o monte se chamou Monte Moriá. Na realidade, o monte da providência, ou o Senhor proverá. Então, quando o salmista menciona que aquele que habita no esconderijo, observe que Deus tem, dentro da sua totalidade onisciente, vários esconderijos que se pode atribuir unicamente à pessoa divina. Esconderijos que são realizados na terra, mas na realidade é o céu quem governa. Os senhores lembram quando Moisés, ele morre, a Bíblia vai dizer que Satanás vai lutar contra Miguel para roubar o corpo de Moisés, mas a Bíblia vai dizer que Deus escondeu. Quem peleja é Miguel, mas quem esconde é Deus. A Bíblia diz que Deus escondeu o corpo de Moisés, e o mais interessante é que está escrito que até o dia de hoje ninguém conseguiu encontrar o corpo de Moisés. Por que ninguém conseguiu esconder? Ninguém conseguiu encontrar, apóstolo? Porque quando Deus acha, ninguém esconde, mas quando Deus esconde, ninguém acha. Porque aquele que habita, levanta as tuas mãos mais alto, que eu vou liberar uma profecia para a sua vida. Em a tua casa está escondida por Deus, a tua família está escondida por Deus, a sua parentela, ele está escondida por Deus. Por mais que o adversário luta, peleja, projeta, arquiteta, mas o Senhor Deus está dizendo: eu escondi a casa dela, eu escondi a casa dele. Mas o meu filho não é crente, mas os céus está dizendo: eu vou esconder aquele moço e Satanás não vai tocar nele. Vocês lembram quando Jezabel e as autoridades de Israel queriam matar o profeta cujo nome se chamava Elias? A Bíblia vai dizer que Deus falou para Elias: Elias, esconde junto ao ribeiro de água e fica em Querite, porque eu já ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. A Bíblia vai dizer que Elias ficou em Querite, bebendo água que o ribeiro forneceu
fornecia e comendo carne e pão que o corpo trazia. Mas a Bíblia vai dizer que nesse inteirinho de tempo as autoridades continuavam procurando Elias para matar. Jezabel queria matar, Acabe queria matar, mas sabe o que aconteceu? Elias estava escondido por Deus. Levanta tuas mãos. Ei, se não fosse o esconderijo de Deus, talvez nem aqui você estaria nesta noite. Se não fosse Deus te escondendo, se não fosse Deus te protegendo, se não fosse Deus guardando a tua casa, se não fosse Deus guardando a tua família, ei, o adversário já teria te tragado. O salmista diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, os nossos adversários já teriam nos engolido vivos. Sabe por que você está vivo ainda? É porque Deus te escondeu. Levanta as tuas mãos mais alto. Ei, quem está escondido por Deus, o passarinheiro não destrói. Quem está escondido por Deus, a arapuca não destrói. Quem está escondido por Deus, a fofoca não destrói. Quem está escondido por Deus, a armadilha não destrói. Porque quem está escondido, ei, por Deus, 1000 cairão ao teu lado. Levanta a mão que é profético. 10.000 à tua direita, mas tu não serás, eu vou repetir, tu não serás atingido, porque na realidade você está escondido por Deus. Da mesma maneira